Esporte Online TV está aqui na Barra da Tijuca, na residência do Enciclopédia Aquática. E eu é que tive o privilégio de dar esse apelido a ele, acompanhando as provas de natação dos Jogos Pan-Americanos de Lima. É uma honra que você nos receba em nossa casa, Coach Alex Pucieldi. Prazer muito grande, prazer é todo meu. Que nada de enciclopédia, eu sou nada disso. Enciclopédia aquática. É nada, isso é nada. Isso é uma. Na verdade, tem um segredo para fazer a cobertura de natação. Tem um segredo. Primeiro porque é extremamente difícil. Não só natação, mas de todo o esporte olímpico, porque as pessoas não gostam muito de levar críticas no esporte olímpico. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então você tem que ter uma habilidade muito grande daquilo que você achar que é negativo, que não é tão bom, para não possa ferir as pessoas. Usar bem as palavras, né? Isso no futebol não existe. Então fracasso, drama, decepção, são coisas muito comuns na transmissão de futebol. Na transmissão do esporte olímpico as pessoas não aceitam, e realmente não aceitam. Então é realmente uma... Aí, além disso, né, a questão da enciclopédia, ela vem de uma sequência disso, que eu acho que era... Como existem muito poucas pessoas que têm aquele conhecimento da natação mesmo, eu não poderia fazer o comentário só para elas, como eu poderia não fazer só comentários para aquelas que não sabem nada. Então eu teria que encontrar um meio termo, né? E equilíbrio, né? E esse meio termo foi humanizar as provas. E o que é humanizar? Todas as provas existe uma história. Todas as provas você transforma ela numa história, faz uma pesquisa. E aí por isso eu me transformei nessa enciclopédia. Nada disso, é apenas muito estudo. A gente está gravando com o Coach Alex no dia seguinte que o Flamengo eliminou o Internacional da Libertadores da América. Hoje é dia 29 de agosto. Ele disse que é colorado doente, mas é rubro-negro também, Alex? Eu desde ontem à noite, eu torço pro Flamengo desde criancinha e tenho certeza que o Flamengo segue adiante nessa luta na Libertadores. Estou contigo, Mengão. É verdade, o Flamengo vai jogar a semifinal da Libertadores contra o maior rival do Inter, o Grêmio. Eu vou começar, Coach, com aquela pergunta básica que todo mundo quer saber. O cara que entende pouco de natação, ele quer saber como você avaliou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Lima e que tipo de projeção você faz para as Olimpíadas de Tóquio. O Mano, treinador Mano, que agora está desempregado, ele tem uma frase que eu acho que resume Mano bem. Menezes, do futebol. Menezes, ele mesmo. Ele tem uma frase que eu acho que resume bem o que a repercussão e o reflexo que tem entre uma campanha de Jogos Pan-Americanos para os Jogos Olímpicos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu acho o seguinte, a campanha do PAN foi boa, foi ótima, melhor campanha da história, maior número de medalhas, maior número de medalha de ouro, foi um bom resultado? Foi, perfeito. Daí que a gente possa esperar alguma coisa grandiosa, especial, que possa acontecer na Olimpíada? Não, aí acho que não tem nada a ver. Inclusive, as nossas chances olímpicas continuam as mesmas antes do desempenho do Mundial de Guangzhou, antes do desempenho dos Jogos Pan-Americanos. Não mudou o cenário. Nós temos reduzidas chances de medalha para os Jogos Olímpicos, nas quais, inclusive, elas se configuraram, elas continuam sendo muito fortes, passado o PAN e passado o Mundial. Agora, nós temos um problema muito grande, que no Brasil, a gente tem um defeito muito grande com esse aspecto. A nossa cultura esportiva é muito pobre e a gente não celebra os nossos momentos. O fato de a campanha do PAN representar pouco em relação ao que vai ser o sucesso ou não da Olimpíada, as pessoas desmerecem a qualidade do PAN e não pode. Você tem que valorizar. A campanha do PAN foi ótima, foi excelente, vamos comemorar. Para a Olimpíada é outra história, é outro plano e outro planejamento. Ou seja, o Brasil é a segunda potência em natação nas Américas. Sempre foi. Desde a década de 70 nós já passamos o Canadá. O Canadá ainda tem um feminino melhor do que o nosso, mas o nosso masculino é infinitamente melhor do que o masculino do Canadá. Então nós vamos aí para pelo menos 30 anos de ser a segunda potência das Américas. Agora, Coach, eu me deliciava nos Jogos Pan-Americanos que você fazia uma dupla, além da presença do Thiago Pereira, você fazia uma dupla com o narrador esportivo que eu mais curto,
que é o Milton Leite. Eu acho ele simplesmente fantástico. Como é que foi essa experiência? Eu sei que você já trabalhou em outros eventos com ele. É muito legal trabalhar com ele, né, Alex? Muito, muito, muito. Milton é um cara diferenciado. Milton é um cara extremamente profissional. Trabalho com o Milton desde 2008 em Pequim. Foi a primeira vez que nós trabalhamos juntos. O Mundial de 2013 em Barcelona, também trabalhamos juntos. E o ano passado ele transmitiu o Campeonato Mundial de Piscina Curta. E o Milton, ele é uma pessoa que ele é muito estudioso e muito profissional. E ele internamente, as pessoas às vezes devem ter vários vídeos vazados dele aí brigando, dizendo e ele é assim mesmo, gente. Ele briga mesmo porque ele é muito profissional, mas muito profissional mesmo. Porque ele faz questão que as coisas aconteçam. Aconteceu uma vez um episódio, que nós fomos para o Campeonato Mundial de Barcelona 2013 e ficou determinado que o Milton só faria as finais. Então nas eliminatórias, a transmissão seria daqui do Rio de Janeiro pelo Cláudio Shoa e o Milton só iria para a final. Então nós chegamos para transmitir o primeiro dia de eliminatória e o Milton estava lá. E eu achei estranho, se ele não vai trabalhar, por que ele veio para a piscina? E aí vai começar a transmissão, eu já estou sentado na minha cabeça, na posição, com meus fones, o microfone, e ele se sentou ao meu lado. Eu disse, gente, ele não vai trabalhar. Pois o Milton abriu um caderno, botou um microfone de um lado, botou um microfone do outro, o fone de ouvido do outro, pegou uma papelada e passou a transmissão inteira das eliminatórias fazendo notas, escutando o que estava acontecendo. Ou seja, ele foi para o evento para se preparar para o dia seguinte. E para as finais. Isso não era necessário. Isso a gente viu que não era necessário. Então é um cara que realmente, o sucesso que ele tem não é por acaso. Sem dúvida nenhuma, ele narrando futebol, narrando natação, narrando vôlei, ele é realmente fantástico. Eu sou uma pessoa que admira muito o Milton Leite, sem dúvida nenhuma. Eu nunca tive muito contato com ele, apesar de já ter trabalhado muitos anos no Sistema Globo de Rádio, mas já entrevistei ele por telefone. Eu admiro muito o Milton Leite, sem dúvida nenhuma. As transmissões dele de futebol, além do profissionalismo, são divertidíssimas. São divertidas. Agora, coach, eu queria tocar no seguinte ponto com você. Recentemente, até com a ancoragem do Milton Leite, eu assisti o ótimo programa Grande Círculo, em que vocês entrevistaram o César Cielo. A carreira dele depois da questão do doping, como é que você analisa, como é que ficou a carreira dele no geral? Bom, primeiro precisa ser dito o seguinte, César Cielo, ele testou positivo para um diurético, né? O diurético ele não é um elemento dopante, mas ele pode vir a ser um elemento mascarador de algo dopante que ele tomasse. Então, quem toma diurético não toma para melhorar a performance, mas toma, aquela pessoa que advertidamente toma é que está tentando mascarar algum produto. No caso do César Cielo, ficou comprovado de que ele consumiu uma cápsula de cafeína que estava contaminada. Na época, inclusive, a farmácia de manipulação, na primeira resposta, chegou inclusive a emitir um laudo reconhecendo o erro. Depois até mudaram de história, mas tudo bem, mas ela reconheceu. Isso fez parte do processo. E o César Cielo foi absolvido 2 vezes. Ele foi absolvido no painel de doping realizado no Brasil e foi absolvido novamente no Tribunal da Corte Suprema, o CASTAS, que se reuniu e considerou que a resposta dele era perfeita. Ou seja, ele apenas levou uma advertência. Então, nem punido por negligência ele foi. Não houve uma punição. Então, tipo, achar que alguma coisa mudou na carreira do Cielo por causa disso é desconhecer o que realmente aconteceu. Entretanto, a gente sabe que a personalidade dele, a cabeça dele. Mas foi muito sério, foi muito sério. O Cielo, a carreira do Cielo, inclusive, é muito marcada pela influência familiar. Para mim, pessoalmente, nunca aconteceu nada, mas com várias pessoas do Cielo se fechou, ele não falava com a imprensa por um bom tempo. A própria doutora Flávia, hoje nós nos damos super bem, por alguns dias lá me viu, fez questão de não me cumprimentar, mas sabe que na hora ali é com aquela raiva e tal, porque na verdade a nossa função é reproduzir os fatos. Só que às vezes as pessoas, por mais inocente que você possa ser, nós continuamos com a missão de reproduzir os fatos. E as pessoas gostariam que a gente tomasse talvez o lado ou o partido. Não é nossa função. Isso não é nossa função. Eu até
eu não sou repórter, eu não sou sobre esse aspecto, eu sou jornalista, eu preciso dar a minha opinião, eu preciso reportar o que está se passando. E às vezes nem sempre as pessoas estão, vamos dizer assim, de acordo, né? Entretanto, nós fizemos o nosso papel, as coisas acabaram bem, ele acabou absolvido, ele nadou, ele foi campeão nas provas dele, foi super bem lá em Barcelona, foi inclusive onde estava o Milton Leite. E acho que depois disso passou. E foi. A carreira do Cielo jamais pode ser marcada pelo aquilo, jamais. César Cielo é o maior nadador da história deste país e é o maior velocista da história da natação mundial. Sem dúvida nenhuma. E a gente não tem por que questionar essa opinião vindo de quem vem. E além do mais, porque sou suspeito. Adora o César Cielo. Você não é suspeito, não. Você está analisando tecnicamente como entendedor profundo do esporte. A comunidade da natação, coach, eu não vou dizer se irrita, mas ela fica um pouco magoada com aquele negócio do brasileiro de só olhar para a natação na hora da Olimpíada. Isso intimamente chateia a comunidade da natação? Eu acho que sim, eu acho que todos nós buscamos um tipo de repercussão, um tipo de divulgação que nós não temos. A nossa cultura esportiva é muito pobre, né? Eu que sou uma pessoa que adoro ler artigos internacionais, eu vejo capas de jornais diariamente ao redor do planeta destacando outros esportes. E nós no Brasil somos bastante carentes desse aspecto. Só que existe até uma disputa, a gente não sabe se as pessoas não vêm porque não passa ou não passa porque não vêm. Então nunca se chegou a uma conclusão em relação a isso. Eu me lembro um caso que é verdadeiro, que é uma história da capa do jornal Lance. Há alguns anos, exatamente no ano que o Guga, o Gustavo Kuerten, foi bicampeão de Roland Garros, a capa do Lance da segunda-feira foi o Guga Kuerten. E as capas do Lance são super produzidas, são bem trabalhadas, é uma coisa tradicional na história do Lance, né? E naquela segunda-feira foi o Lance menos vendido do ano. Então as pessoas tentaram fazer alguma coisa, né? Mas não sustentaram. E realmente essa história, eu não sei se é verdadeira, mas foi assim contada dentro do Lance. Quem me reproduziu foi um jornalista do Lance, que naquele ano que eles tentaram colocar uma capa só de um esporte, que não fosse futebol, que foi o tênis, e mesmo com o bicampeonato de Roland Garros, ela não repercutiu. Só que aí, a minha resposta para isso é, nós não temos a cultura, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser, impactado um pouquinho mais. Aí eu acho que as grandes emissoras, que são detentoras da maior audiência desse país, elas teriam que ter um compromisso maior com relação ao esporte. Porque o esporte é cultura, gente. O esporte é realmente cultura. Bom, evidentemente que a gente vai tocar nesse assunto porque isso já aconteceu há algum tempo, mas eu estou tendo a oportunidade hoje de entrevistar o coach Alex Pucieldi. Na década de 90, eu trabalhava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e eu fiz uma parceria, nós fizemos na rádio uma parceria com o então presidente da CBDA, Coraci Nunes. E foi até uma parceria muito bem sucedida. Na época, um dos patrocinadores era a Speedo, e a Speedo patrocinava alguns boletins de natação. Olha, a gente estava no ano olímpico, 1992, Olimpíada de Barcelona. E muitos e muitos anos eu deixei de ver o Coraci, de falar. O que mudou na natação para pior ou para melhor, ou não mudou nada com o que aconteceu na vida pessoal do Coraci? Como é que ficou a CBDA depois disso? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é um processo que corre ainda, né? Eu acredito que até vá muito longe, né? O Coraci não vive uma fase de saúde muito boa, a demência já pegou bastante ele talvez até não esteja entendendo muito mais nada do que está se passando, já está na cadeira de rodas, né? Então, eu sou daquela pessoa que eu acredito muito na justiça. Eu acho que, e é na justiça mesmo,
eu não tenho o direito de fazer o juízo sobre algo que eu não tenho o domínio, né? Então, se ele está respondendo por algum processo, que ele responda o processo e que ali saiam os culpados ou não, né? Eles foram presos por 83 dias porque durante o período que eles estavam em investigação, eles não cumpriram com as determinações da justiça, continuaram fazendo coisas, destruindo provas, e isso é fato, né? Mas se eles cometeram os crimes ou não, isso é algo que está sendo investigado. Então não sou eu que vou fazer esse juízo. Eu acho que isso deve ficar bem claro. A outra coisa que acho que é muito importante dizer é de que no dia que o César Cielo foi campeão olímpico, em 2008, em Pequim, talvez até 2009, se o Coraci Nunes entregasse a CBD ali já estou falando ali de 21 anos, 22 anos, se ele entregasse ali, se ele diz, gente, já fiz minha parte, agora, hoje nós teríamos estátuas de Coraci Nunes em todas as piscinas deste país. E no final das contas, mesmo que ele venha a ser inocentado, mesmo que esse caso acabe não dando em nada, que existe essa possibilidade, a imagem dele já está manchada, na cabeça das pessoas, quando tu fala em Coraci, as pessoas já têm como pré-concebido que ele não Carlos Arthur Nussmann, a gente bota todo mundo no mesmo saco, infelizmente essa é uma tendência quase da cultura local. Então, eu acho que ele não soube, eu acho que foi poder mesmo, essa história do poder, ele não soube quando era a hora de parar, a hora de passar, e aí acabou comprometendo, porque os últimos anos à frente da CBDA, ele já não tinha o mesmo ímpeto, ele já não tinha a mesma influência, ele já não tinha a mesma organização, e é o que estamos vendo hoje, é o que está sendo investigado, até porque hoje em dia, e isso é muito importante que as pessoas precisam entender, o fato de eu ter pego dinheiro público ou não para botar no meu bolso, só o fato de eu ter gastado ele de forma irresponsável já me faz criminoso perante a lei. Sem dúvida. Já me faz criminoso perante a lei, né? Então eu acho que é isso que está sendo discutido, é isso que está sendo investigado e que tomara que ele consiga comprovar. Eu, de minha parte, como ele disse, vai ser difícil que nós tenhamos um presidente com a capacidade que ele teve, com o trabalho que ele fez, não tiro mérito algum. Já o final de carreira dele, ele já tinha passado, e aí, ao invés de ser aquele grande cara que construiu uma bela entidade, eu acho que ele começou a atrapalhar. Essa foi a primeira parte da nossa entrevista com o coach Alex Pucieldi no Esporte Online TV. A gente vai continuar com ele porque ele sabe de natação muito mais do que qualquer pessoa nesse país. E a gente volta com ele ainda no Esporte Online TV.